Boa tarde, pessoal. O tema do nosso projeto é Educação Sexual para Adolescentes do Ensino Fundamental. Foi realizado por mim, Natália Briskiewski, e pela minha colega Gabriela Machado. A nossa professora orientadora foi a Denise de Fátima Corpel e a nossa professora mentora foi Joyce Schutz. Bom, gente, com relação ao objetivo do projeto, foi proporcionar conhecimento aos adolescentes sobre saúde sexual, sobre os conceitos de consentimento e tabus, por meio de dinâmicas de grupo e rodas de conversa, promovendo um ambiente acolhedor e interativo para que os jovens possam falar abertamente sobre a sexualidade. Metodologia. O local onde foi realizado o nosso projeto foi no Colégio Estadual Agostinho Pereira, do Ensino Fundamental, nono ano. A faixa etária dos alunos era entre 14 e 16 anos, o total de participantes foi 27 alunos e o total de encontros foi 2, com carga horária de cada encontro de 45 minutos. O primeiro encontro, nós iniciamos com o passe de bola, que é uma dinâmica de apresentação para conhecer os alunos, nomes e idades, e iniciamos abordando o assunto de consentimento. Foi realizada uma chuva de ideias, onde eles trouxeram exemplos e até mesmo alguns conceitos de consentimento. Logo, nós passamos um vídeo que abordava o assunto consentimento de uma maneira dinâmica e onde todos puderam fixar mais esse conteúdo. Com relação ao segundo encontro, o assunto abordado foram tabus. Então, nós realizamos em um primeiro momento a dinâmica da caneta, porque no primeiro encontro nós notamos que eles ainda estavam um tanto fechados, né, para dialogar conosco sobre os temas. E então nós realizamos essa dinâmica da caneta com o intuito de deixar eles mais à vontade para que pudessem conversar. Então cada aluno seguraria a caneta na ponta do dedo e juntos eles fariam uma ciranda, com o objetivo de não deixar a caneta cair no chão. E após isso, nós então iniciamos a chuva de ideias sobre tabus, perguntando o que eles entendiam por essa palavra, né? E exemplos de assuntos que eram considerados tabus. E em meio a essa chuva de ideias, né, essa roda de conversa, surgiram assuntos como machismo, como a sexualidade, né, e alguns outros tipos de assuntos que tinham relação com os tabus. Após isso, após essa roda de conversa, nós realizamos então uma dinâmica que consistia em dividir a turma em dois grupos e entregamos duas cartolinas para esses grupos para que eles pudessem realizar um desenho ou apenas escrever em situações em que eles já presenciaram ou já ouviram que estivessem relacionadas aos assuntos que foram abordados na roda de conversa, como questões de discriminação ou comentários que eles já ouviram, situações que já presenciaram, coisas desse gênero. Essas são duas imagens dos encontros. A primeira imagem é da dinâmica da caneta e a segunda imagem é a dinâmica do cartaz. Com relação ao resultado, gente, nós conseguimos perceber então que a interação ela foi muito melhor, né, mais rica ali no segundo encontro. Muito provavelmente porque a gente tinha conseguido criar um vínculo mínimo, digamos assim, né, com os adolescentes. Também possivelmente em decorrência de nós termos feito a dinâmica da caneta, né, que fez com que eles se mexessem um pouco, com que eles realmente estivessem um pouco mais perto um do outro, né. E também com relação aos resultados, a gente percebeu que menos da metade da sala apontou que sentia abertura para dialogar com seus pais acerca da sexualidade, né? O que representa que a sexualidade ainda é um tabu muito grande entre pais e filhos, né?
É algo que não é muito conversado às vezes porque os pais não sentem a necessidade de conversar com os filhos, ou porque eles não têm parceiro fixo, ainda não é a hora de falar sobre isso, né? Tem várias causas mesmo. Ainda, a gente conseguiu perceber também que é importante que seja aumentada a quantidade de encontros, né? Porque apenas 2 encontros não foram o suficiente para fortalecer o vínculo de fato, né? E poderia aumentar o tempo desses encontros. Talvez fazer 2 encontros, porém com um tempo em torno de 1h30, 1 hora e meia por aí, para que eles pudessem realmente se sentir mais à vontade para conversar aos poucos, né? Porque 45 minutos nós conseguimos perceber que é pouco tempo para que a gente pudesse ter essa troca com eles. E como conclusão de tudo, né? A gente percebe que é necessário ainda promover a sexualidade como um assunto normal a ser conversado no diálogo entre pais e filhos, né? Por ser um assunto muito importante e principalmente porque a gente percebe que ainda existe muita falta às vezes de confiança, de abertura para poder conversar com os pais sobre isso. E eles deveriam ser os primeiros que os jovens vão buscar para conversar, justamente para que se evite de ir buscar informações com a pornografia ou com pessoas de fora, né, que podem talvez acabar trazendo experiências da vida delas que nem sempre são as mais certas, né? Então, coisas desse gênero nós conseguimos perceber. E esse é o nosso produto. Nós fizemos nesse modelo para que deixasse bem claro tanto os conceitos como ideias que foram também trabalhadas dentro dos encontros, para que eles possam estar vendo todos os dias lá no ambiente escolar e também para que os professores possam sempre estar, para que os professores também possam estar utilizando como material para trabalhar com esses adolescentes em sala de aula. E essas são as nossas referências. Nós agradecemos pela atenção.